Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Luiz Mansueto, de Química e RBCJAC. Estou aqui com o intuito de mostrar para vocês, através dessa videoaula, mais um pouquinho de Química, apesar da nossa distância, da saudade. Nós estaremos agora trabalhando juntos aqui com alguns slides. No primeiro vídeo que eu passei para vocês, vocês viram meu rosto, souberam como eu estou, e agora nós estaremos focando aqui nos slides dos conteúdos que nós já vimos a princípio, ok? Então vamos lá fazer uma revisão rápida de tudo aquilo que nós já abordamos com vocês. O primeiro passo aqui é demonstrar o que é a química, né? Que é uma ciência que está voltada para o estudo da sua matéria e suas composições, energias, transformações, como um todo. Nós começamos esse tópico normalmente perguntando para vocês o que é matéria. E a gente sempre trabalha que matéria é tudo aquilo que tem uma massa e que de alguma forma ocupa um lugar no espaço. E dentro desse grupo de matéria existe o corpo e o objeto, que também são matérias. Só que o corpo é uma porção limitada da matéria. Para exemplificar melhor para vocês, nós teríamos uma árvore. A árvore seria uma matéria-prima, vamos dizer assim. O corpo dessa árvore seria o tronco, o caule. E já o objeto poderia ser uma cadeira de madeira, poderia ser uma mesa, etc. Esse seria o objeto. O objeto é o quê? Aquilo que tem uma serventia, aquilo que tem uma determinada finalidade que eu utilizo para alguma coisa. Ok? Vamos seguir. Como é constituída essa matéria? A gente chama essa constituição de matéria por átomos. A palavra átomos ela significa não divisível. Alguns cientistas, tais como Dalton, instituiu um modelo onde ele dizia que a matéria era maciça, parecia o chamado modelo da forma de bilhar. Ele acreditava que essa matéria era indivisível. Logo em seguida, veio o modelo Thomson, onde ele dizia que essa matéria ela apresentava elétrons, como se fosse um pudim de passas, o famoso pudim de passas. Ele dizia que era uma esfera homogênea, não maciça, de cargas positivas, e essas cargas positivas chamadas de prótons, e na qual estariam incrustadas ali as cargas, algumas cargas negativas, que ele chamou essa carga de elétron, garantindo assim a chamada neutralidade, né, desse átomo. Logo em seguida, nós tivemos uma representação desse átomo, desse modelo atômico, onde no núcleo, como vocês podem ver aí, onde estão essas bolinhas vermelhas e amarelas, encontra-se os prótons e os nêutrons. E em torno desse núcleo, girando em torno desse átomo, a gente chama de eletrosfera, onde se encontra, para a gente ali, os elétrons circulando em torno desse átomo. E essas partículas, prótons, nêutrons e elétrons, são chamadas de partículas fundamentais, cujo o próton ele apresenta uma massa relativa a 1 e uma carga positiva, mais 1. O nêutron ele também apresenta uma carga 1, uma massa, 1, e ele não apresenta carga, ele é neutro, é 0. Já o elétron ele é tão pequeno, ele é 1 dividido por 1836 vezes dessa massa relativa aí, e tem carga negativa. Por isso que os elétrons conseguem, então, ter essa sincronia, porque eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Se vocês lembram bem, cargas iguais se repelem e opostos, eles conseguem manter uma rotina, uma sequência tranquila. Ok? Seguindo, a matéria também pode ser uma substância pura ou uma mistura. E nós distribuímos essa substância pura, podem ser classificadas da seguinte maneira: simples e composta. A substância simples ela é formada por apenas um tipo de elemento. E já a substância composta ela é formada por 2 ou mais outros elementos químicos. Exemplo ali, o primeiro, o O2, onde nós temos aqui o oxigênio. Vocês podem ver aqui circulando o O2, tá vendo? Formado por um único tipo de elemento. Já a composta, formada por 2 elementos aqui, ó. Eu tenho a água, o H2O, formado por 2 átomos, esse númerozinho aqui embaixo, chamado de atomicidade, 2 átomos de hidrogênio e
um átomo, não tem nada representado aqui, ó, então é 1, tá, galera? Um átomo de oxigênio, formando assim uma substância composta. Então, a simples formada por um único elemento e a composta formada por 2 ou mais elementos. E também nesse esquema, nós temos substâncias simples que são formadas, que podem formar substâncias diferentes a partir dela mesma. E quando isso acontece, a gente chama de alotropia. Alotropia ocorre quando um elemento químico forma substâncias diferentes. Por exemplo, aqui o oxigênio. Ele forma o O2, que é o gás oxigênio, esse que você está respirando aí nesse exato momento, e forma o O3, ó, que é o ozônio, que é um gás irritante, que nós não podemos estar utilizando como um respirador, por exemplo. Isso é alotropia, quando um elemento forma 2 ou mais elementos. Seguindo, nós temos algumas variedades alotrópicas, assim como a do enxofre, assim como a do carbono, que tem estruturas cristalinas diferentes. O carbono, por exemplo, ele tem algumas variedades alotrópicas. O grafite, o diamante e o fulereno. Todos eles que apresentam características e retículos, chamados retículos cristalinos diferentes. Ok? E uma variedade alotrópica agora do enxofre, que ele pode ser um enxofre rômbico ou um enxofre monoclínico, também modificando a sua estrutura cristalina. Todos eles com 8 átomos de enxofre, porém mudando a sua estrutura cristalina. Nós temos a variedade alotrópica também do fósforo. O fósforo branco, dividido em fósforo branco, e fósforo vermelho. O fósforo vermelho com atomicidade N, e já o fósforo branco com atomicidade 4. Ou seja, o fósforo vermelho eu posso produzir, do fósforo branco eu posso produzir o fósforo vermelho. O fósforo vermelho é esse da caixinha de fósforo que nós conhecemos bem, ok? E agora, se a matéria for constituída por mais de uma molécula, ela é chamada de mistura e pode ser dividida em mistura homogênea ou heterogênea. As misturas homogêneas voltando, ela apresenta aspecto uniforme, ou seja, apenas uma fase, você consegue visualizar apenas um componente. Já na heterogênea, você apresenta 2 ou mais fases. Cada fase, cada parte, aspecto visualmente perceptível dessa mistura é chamada fase. E agora, no próximo tópico, nós falaremos de estados físicos da matéria. Até já, galera!